Meus amigos, cabe a mim contar um pouco do que foi o início do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Algumas coisas são importantíssimas nisso. Que, primeiramente, a grande ligação do paulistano com o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que teve no seu início, na sua formação, sempre alguém ou alguma pessoa do paulistano, do clube, nosso querido Clube Atlético Paulistano, presente ou participando. Aqui no Clube Atlético Paulistano eu sou conselheiro vitalício, sou sócio benemérito, fui vice-presidente, secretário, etc, 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 etc. Campos do Jordão, como é que surgiu o Campos do Jordão? Subiam a cavalo de Pindamonhangaba o Ítarque, o Simonse, o Zé Carlos de Macedo Soares, e que tinha como sociedade o Erasmo Assunção. Eles subiam a cavalo para os Campos do Jordão. E o presidente da Companhia Melhoramento da época era o então embaixador Zé Carlos de Macedo Soares, que foi depois presidente aqui do Paulistano em 1914. O que quer dizer que já começamos a grande ligação paulistano e Campos do Jordão com a Companhia Melhoramentos loteando o Campos do Jordão. E esse loteamento foi tão grande que todos os orfanatos de Campos do Jordão foram doados pelo embaixador Zé Carlos de Macedo Soares. O tênis clube de Campos do Jordão foi doado pelo embaixador, o terreno. O Jardim do Embaixador leva o seu nome. Vila Matilde leva o nome da sua mulher, que na realidade a dona Matilde Melcher da Fonseca era o nome dela. Então Campos do Jordão foi um feudo, vamos dizer assim, do embaixador durante muito tempo. E o embaixador foi aqui nosso presidente em 1914. E Campos do Jordão se desenvolveu, vários governadores tiveram lá suas casas. O Ademar de Barros teve uma casa muito bem localizada, muito boa. Dona Leonor ia sempre para lá. E o Sodré, com o chefe da Casa Civil, o Arrobas Martins, o Ademar começou o palácio. E quem terminou foi o governador Sodré, com uma iniciativa e uma dedicação impressionante do então chefe da Casa Civil, que era o Arrobas Martins. Para você ter uma ideia, o Arrobas Martins, o filho dele foi vice-presidente aqui. Querida pessoa, querido amigo. E o neto é nosso conselheiro aqui, nosso colega e conselheiro. Pois bem, o Clube Atlético Paulistano, você veja que está incluído nisso e há muito tempo. Aí o Arrobas não só fez todas as decorações do palácio, o término do palácio, que foram realmente uma das grandes realizações. De Campos nem se fala, mas do próprio governo do Estado de São Paulo, mas ele iniciou em 1969 aquilo que se chamava concertos de inverno. O que era um concerto de inverno? O concerto de inverno eram recitais que se acompanhavam, que existiam dentro do Palácio dos Campos Elíseos, dentro do Palácio e
dos Campos Elíseos, parece Campo Jordão. Os concertos de inverno eram promovidos por maestros e pelo Arrobas Martins, que realmente, além de ter sido um excepcional político, um chefe de casa civil exemplar, foi aquele que mais se entusiasmou por Campo Jordão e pela sua feitura desse concerto de inverno. E eu fui um dos que mais batalhei para que esse festival tivesse o nome dele e, para a justiça, tem o nome de Arrobas Martins. Em 69, portanto, 70, ele fez esses concertos de inverno. Em 1971, mudou o governo. Entrou o governador Laudo Natel, que escolheu como seu secretário de Cultura, Esporte e Turismo o nosso diretor social aqui, Pedro de Magalhães Padilha. Então você está vendo que veio o embaixador, veio o Arrobas Martins, com toda a sua hierarquia. O Neto é hoje o nosso colega no conselho. Veio o Pedro de Magalhães Padilha, determinado pelo governador Laudo Natel, que fez vários trabalhos, museus e etc., mas entre eles ficou estabelecido que ia dar uma acelerada nos concertos de inverno em Campo Jordão. E o que ele fez? O Padilha me chamou e disse: Ricardo, você que tem ligações em Campos, vive lá, está sempre lá, sua mulher é neta do embaixador da Casa de Macedo Soares, você conheceu ela lá, você está sempre... Você vai coordenar o festival e vai ser diretor artístico, que era, na época, o Paulo Bonfim, que era o coordenador cultural da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Naquele tempo as três eram uma só, agora são desmembradas. Então, vamos fazer o primeiro festival. O que eu digo, o que eu estou contando para vocês, está documentado nas revistas do Santa Marcelina, de 40 anos, com detalhes, e no livro Música na Montanha, também com detalhes. Portanto, esse festival, que hoje é o maior da América do Sul, ele tem o seu embrião, vocês estão vendo, uma ligação muito grande com o nosso clube, com o paulistano, com gente daqui. Então, em 71, vamos para o festival. Qual era a ideia do festival? Sair de dentro do palácio, sair de dentro dos concertos do palácio, que tinha o Camargo Guarnieri, o Souza Lima, tinha vários outros grandes maestros, que ir para a rua. O que era ir para a rua? Nós levamos, e também está documentado no livro de Santa Marcelina de 40 anos, Música nas Montanhas, e também na revista da época, nós levamos a banda da Polícia Militar da época para tocar por todo Campo Jordão. Posteriormente, nós conseguimos com um produtor de cinema que ele passasse, estamos falando durante um mês, que ele passasse filmes de África, de polo, dos mais diversos para crianças. E nós levamos crianças, também tem a fila das crianças entrando neste livro, que eram crianças adotadas ou abandonadas ou carentes, que estavam nos asilos em Campos do Jordão. Com um detalhe, eles estavam lá e as freiras também nunca tinham saído daqueles asilos. Então, aquele cinema que nós proporcionamos naquele mês de julho para eles foi algo deslumbrante, não só para as crianças, que a foto mostra as filas, como também para as próprias freiras, que tiveram uma oportunidade única de sair
do convento. Nós fizemos, em 1971, duas grandes atrações. A primeira delas, que era o carro-chefe do festival, era a abertura do festival no Palácio, com a dona Guiomar Novaes tocando o famoso e tradicional e mundialmente respeitado hino nacional, nosso, brasileiro. E dona Guiomar Novaes aceitou, e nós tínhamos como também outra grande figura a Madalena Tagliaferro, que iria se apresentar no único lugar que poderia se apresentar, um auditório chamado Frei Orestes. Então competia a mim, coordenador, reformar o Frei Orestes, foi o que eu fiz. Fiz lá banheiro, fiz lugar para que se trocasse, um lugar decente, para a dona Madalena Tagliaferro. E para a dona Guiomar eu conto do piano daqui a pouco, mas eu quero ficar na Madalena Tagliaferro por uma razão. A TV Cultura resolveu filmar. E tinha que filmar mesmo, porque era um evento, estamos falando de 1971. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês vão me desculpar aí, porque faz 50 anos de festival. A estrada que havia era de São José dos Campos a Campos do Jordão, com 420 curvas. Ou seja, tinha a curva que o ônibus da TV Cultura televisionava, ele tinha que manobrar, ele não podia fazer a curva e virar e continuar a estrada. Ele ficava 2 horas manobrando ali para poder subir. E fomos para a dona Madalena Tagliaferro. A dona Madalena Tagliaferro, ela dava um curso em Paris no mês de julho e deixou de dar esse curso para dar em Campos do Jordão no mês de julho. Era um prestígio brutal, isso também está no livro, isso também está documentado. E nós, evidentemente, eu mandei colocar todas as câmeras, todas o que tinha de holofote para filmar a dona Madalena Tagliaferro. Para começar o espetáculo, ela me chama. Diz, doutor Ricardo, eu não gostaria que fosse televisionada a minha audição. Tá bom, a senhora que manda. E assim, desmontei tudo lá, as câmeras foram retiradas, etc. Teve a primeira parte e na segunda parte ela me chama. Doutor Ricardo, se o senhor quiser aí, a segunda parte o senhor pode televisionar. Eu disse, eu já desmontei tudo, não dá mais para televisionar. Conversei com gente do ramo, maestro e etc. O que houve? Ele disse, é capaz que a dona Tagliaferro não tivesse segura na primeira parte e não quisesse correr nenhum risco. E na segunda, que ela estava dominando, ela deixou gravar. Essa foi uma opinião que eu ouvi de especialista no assunto. Eu não tirei minha conclusão e não sei. Vamos à dona Guiomar Novaes. Dona Guiomar Novaes, a abertura da dona Guiomar Novaes era algo que também tem a fotografia no livro. Era algo imbatível, porque disparado como pianista, dona Guiomar Novaes tinha um renome internacional. O piano dela chegou antes, tinha uns probleminhas e tal, e ela tocou. E eu, preocupado, inclusive, com relação à localização da dona do piano, eu tinha um tablado no principal, na sala principal do palácio, tem o tablado mais alto. Eu mandei colocar o piano da dona Guiomar Novaes e um tapete persa embaixo,
para dar aquele ar de organização. E chegou o afinador. O afinador era um italiano, chegou lá, tocou, afinou o piano da dona Guiomar Novaes, não falou nada. Estava no palácio nessa época, Paulo Bonfim hospedado, a mulher dele, Emi Bonfim, e o gerente do Palácio Aracaki. E eu, coordenador do festival. Chega a dona Guiomar Novaes com a secretária dela, dona Beatriz. Eu tinha arrumado um quarto para ela, no andar do piano, para ela não ter problema e tal. E ela, meu piano. Diz, só não quer descansar, tal, só chega 1h da tarde, deve ter pego a estrada, aquela estrada de São José dos Campos, que era de matar. Eu disse, não, quero ver, onde é que está meu piano? Tá bom. Fomos para o piano da dona Guiomar Novaes. Chegou lá, ela levantou lá aquela técnica, sentou, deu uma parada. Falei, o que será que houve aí com o piano da jovem? Outra parada. Na terceira, ela me chama e diz, doutor Carlos, você me faria um favor? O senhor tiraria esse tapete aqui de baixo que está abafando um pouco o som, não está dando aquele som e tal. Falei, Aracaki, eu falei para você não pôr. Falei, vai pôr tapete embaixo da coisa e tal. Bom, ela fez o hino nacional dela, um sucesso brutal, porque realmente ela era um gênio. E assim foi o festival de 1971. Com banda na rua, com arrecadação de mantimentos e de cobertores e etc., que distribuímos ali na Vila Albertina, no começo de Campos Jordão. Quando você sobe, do lado direito moram umas freiras, antes de chegar no palácio, e do lado esquerdo tem uma favela chamada, não sei porque, estão falando coisa de 50 anos atrás. A Vila Albertina, nós distribuímos lá para a Vila Albertina e fizemos várias outras coisas nesse festival. Então há uma diferença muito grande entre concertos de inverno, de quem foi o nascedouro de tudo, que foi criado pelo Dr. Arroupas Martins, que tem todo o meu respeito e admiração, não só como filho, que foi muito meu amigo, e o neto, que é meu colega, mas concertos para festival teve uma diferença. Em 1971 também, nós fizemos uma apresentação no Tênis Clube da Inesita Barroso. Inesita Barroso foi o maior sucesso do festival. Tinha gente querendo entrar pela chaminé do Tênis Clube, porque a Inesita Barroso, ela, além de cantar sua moda de viola, foi de uma simpatia, deu um show enorme e se identificava muito com aquele pessoal de lá. Então, em 71 nós tivemos Guiomar Novaes abrindo com o seu hino nacional. Madalena Tagliaferro dando curso no Frei Orestes. Tivemos outras coisas, mas eu estou falando as maiores, senão vou ficar aqui 3, 4 dias. E a Inesita Barroso no seu Tênis Clube dando um show de simpatia, de moda de viola e de genialidade. 1972, eu continuo coordenador, isso está no livro do Santa Marcelina e está na revista. Diretor artístico, Paulo Bonfim. Mas tinha um problema em 1972. Em 1972, havia o Sesc Centenário. E a comemoração do Sesc Centenário era o Som e Luz no Ipiranga. A firma que fez o Som e Luz no Museu do Ipiranga é a mesma que fez das pirâmides do Egito. Portanto, era algo deslumbrante
que veio presidente da República, ministério todo, para ver a história do Brasil no Museu do Ipiranga. E Campos do Jordão, o festivalzinho dele lá, ficou com uma grande e sensacional intérprete, que era Yara Bernet, com a Orquestra de São Paulo, regida pelo maestro Simon Blanc. Ela tocou um número que também tem fotografia na revista, ela saindo, está lá sentados os nossos amigos. No segundo número, a orquestra se negou a tocar, alegando que estava esfriando e que poderia desafinar os instrumentos ou até prejudicá-los. Então nós entramos no palácio e, surpreendentemente, a Yara Bernet sentou no piano e começou a tocar jazz. E o Paulo Bonfim ficou declamando. Vocês não têm ideia do que a Yara Bernet tocava de jazz, que eu gosto muito. Deu um show e o Paulo Bonfim, nosso grande poeta, complementou. Eu faço anos dia 1º de agosto. E nesse 1º de agosto, todo 1º de agosto, encerrava o festival e tinha uma comemoração. Tanto que na revista ou no livro do Santa Marcelina, tem lá o doutor Arrobas Martins, eu, outras pessoas, no dia 1º de agosto, meu 1º de agosto. Tem até um 1º de agosto em pentagrama do Eleazar para mim. O Eleazar chegou no dia 1º de agosto de Volkswagen, lá em Campos do Jordão, ele e um outro rapaz. Ficamos íntimos, fomos para a secretaria, ele assumiu a orquestra, trouxe músicos, se não me engano, acho que uns 12 chilenos, deu uma reformulada, com o seu nome, o seu prestígio nacional. E ele chega para mim um dia e diz: Ricardo, o que você acha da gente fazer em Campos do Jordão, como eu vi na Áustria, crianças cantando na rua, uma senhora demonstração de música, aquela juventude. Eu disse: olha, tem um problema. Tudo bem, tem que fazer a logística disso. Qual é a logística disso? A logística disso, ele tinha a pretensão de trazer 300 bolsistas. E nós não tínhamos a menor condição em Campos do Jordão de atender 300 bolsistas. Falei: Azar, deixa comigo. E peguei o grupo escolar lá de Abernéssia e no livro do Santa Marcelina, de nome Música na Montanha, tem lá os pedidos, as requisições do Eleazar de Carvalho. 300 beliche, 200 colchões, e tinha mais o problema da meredeiras que nós tivemos que arrumar para fazer comida para essa gente toda e tal. E vieram de todo o Brasil bolsistas. E o Eleazar realmente deu um cunho internacional ao festival. O Eleazar, ele trouxe maestros para fazer o curso da Suíça, da Itália. O Eleazar registrou na Unesco o festival. O Eleazar trouxe nomes internacionais, um inglês de coral, que eu não me lembro o nome agora, que era o top dos tops. E assim, a parte de execução, eu arrumei umas casas e, em vez de colocar esse pessoal em hotel, eu centralizei em casas eles. E o festival de 1973
Foi um festival diferente porque também teve bolsistas. Eu citei para você Campos Jordão com o embaixador paulistano. Eu citei para você Arrobas Martins, paulistano, filho vice-presidente, neto, meu colega no conselho. Eu citei para você Pedro de Magalhães Padilha, paulistano, eu, paulistano. Então você veja uma ligação muito grande do paulistano com o Festival de Campos Jordão, que hoje é o maior evento musical da América do Sul. Em 1973, tiveram vários episódios, os mais diversos, né? Lógico. Eu vou citar um deles. O Eleazar trouxe, como eu disse, os maestros de altíssimo nível, lá da Europa, acho que veio dos Estados Unidos também. Está no programa, esse programa está no livro do Santa Marcelino, do Marcelino. E quando era meia-noite, nós tínhamos estabelecido o seguinte, que meia-noite nós iríamos fechar. Quem chegou meia-noite, muito bem, porque meia-noite do dia 30 de julho, porque dia 1º começava as aulas, o curso, e esquece. Quando era meia-noite e meia, um frio desgraçado, um negócio horrível lá, chega um cara barbudo, disse, olha, eu sou da Paraíba, e vim fazer o curso de maestro aqui. Falei, Cacilda, quebrou meu carro, eu peguei um caminhão, peguei uma carona de caminhão e estou chegando aqui e tal. Tá bom. Nós tínhamos, ali no grupo escolar, nós tínhamos feito uma sala, que é aqueles que nós íamos colocar para mandar embora no dia seguinte, né? E, tudo bem. Aí eu perguntei, o que você faz lá em Paraíba? Ele falou, eu lido com couro. Eu, tá bom. Virei para o Túlio Colacciò, falei, olha, põe o cara lá na salinha, o cara faz sapato, faz bota, faz sela, vai querer fazer curso de maestro, nós estamos loucos. Passados uns 2, 3 dias, eu chego para o Eleazar de Carvalho e falo, pô, Eleazar, teve um cara aí que chegou aí, já chegou fora de hora, ainda deixei entrar. E eu estava até com o Túlio Colacciò, que era o maestro assessor do Eleazar de Carvalho, e ele queria fazer o curso de maestro. Aí o Eleazar disse, olha, Ricardo, é um dos melhores alunos da turma. Eu falei, mas como? Ele lida com couro lá na Paraíba. Aí ele disse, não, ele é o maestro regente do coral da Universidade de João Pessoa. Então, aqui o menino confundiu couro com coral. Um dos grandes nomes de Campos do Jordão, ainda falo de 1973, foi um construtor da seu próprio instrumento, o que é um negócio muito raro no mundo. Chama-se Roberto Regina. Ele faz cravo. E isso vinha acompanhado de uma história, porque o cravo era o símbolo da nobreza francesa. Quem tinha cravo em casa era degolado na hora, não perguntavam que time torcia. Então já degolava o cara. E ele fazia o cravo aqui numa chácara que eu conheci perto de Petrópolis, aliás, sensacional. E teve uma rusga lá, ele ficou num lugar que não era muito bom, e etc, etc, etc. Então, o Eleazar de Carvalho chega para o Roberto e Regina, e eu resolvi fazer do Roberto e Regina Ele passou a fazer em casas particulares verdadeiros sarais com vela e tal, que foi um ponto alto do Festival
de Campos do Jordão, em razão da frequência e do pessoal que lá ia. Roberto Regina realmente, além de ser um músico sensacional, o seu instrumento tem uma história sensacional, que é o cravo. Outro episódio também, o marido da ex-mulher do Eleazar, R. Pontos, ele fazia uma música eletrônica. E o Eleazar chegou para mim e falou, olha, cara, era no Abernéssia. É bom pôr uma viatura lá na porta, porque o pessoal é chegado a uma... Estão falando de 50 anos atrás. É chegado a um cigarrinho diferente e tal. Só põe lá uma viatura. Eu falei, eu ponho uma viatura e vou lá. Algum sacrifício, que eu não gosto de frio nem de levantar de noite, mas fui. À noite e meia, 15 para 1, chegou lá. Aquele negócio escuro, com a música, pão, tocava outro negócio, pão, o negócio tão. O pessoal no chão, todo enrolado em cobertor. Eu entro, escuro, não vejo nada, já tenho uma vista só ainda no escuro, aí que eu não vejo nada. Eu chuto alguém lá no chão, que por acaso era o nosso senador André Franco Montoro, que estava com a sua mulher. O André era muito meu amigo, Dona Lucy também, esteve presente em todas as apresentações do Roberto de Regina e na realidade, ele prestigiou o Festival de Inverno. Em 1973, portanto, foram os bolsistas. Eu vou contar uma historinha que eu contei recentemente. Você vê o que é ser coordenador de festival. 00:30. Você sabe que os caras resolviam os problemas 00:30. Ninguém resolvia 11 horas da manhã, meio-dia, hora do almoço, hora de tomar. Lá na Quimery, famosa batida. Não, tinha que ser essa hora. Estou em casa 00:30. Liga. Doutor Ricardo, só preciso vir aqui. Eu tinha casa em Abernéssia, em Capivari, e o grupo escolar ficava lá em Abernéssia. Tá bom. Pego o carro e vou para lá. De noite, já vou de mau humor. Saí da cama. Tá. Chego lá, tinha um rapaz todo nervoso, dizendo que ia bater na mulher. E tal, ele era casado com uma menina que estava fazendo um curso lá de Piracicaba. Estava fazendo um curso de violino. E ele, todo nervoso, porque eu faço, porque eu... Calma, filho. Não, porque Pera um pouquinho. Se você vai ficar nesse tom, então a conversa já é outra comigo. Então vamos fazer o seguinte. Você vai dormir tranquilo. Ali não. Te arrumo ali para você ficar. Amanhã cedo, você conversa com a sua mulher. E aí, se ela quiser ir embora, tudo bem. Mas eu não posso, porque eu sou responsável por esse festival e pelos 300 bolsistas que aqui estão, deixar 00:30, 1h, sair de carro com a tua mulher do jeito que você está. Não posso ser irresponsável. Mas fui para casa. Enquanto ele descansava, eu liguei para os pais da menina, lá em Piracicaba. E telefonema, naquele tempo, para você dar, era mais fácil você ligar para Lituânia do que ligar aqui para Piracicaba. Aí consegui falar e tal. Dia seguinte de manhã, sem muito exagero também, lá pelas 11 horas, fui lá para o local onde estava o pessoal. Encontro lá ele já estava um pouco mais calmo. Falei, como é? Tomou café, bonitinho, serviram você e tal, serviram. E o pai e a mãe da menina tinham chegado, aí
menina tinha faltado a aula de violino, que para ela era mortal naquela ocasião, um mês que eles tinham de aula. E aí vem a menina chorando, desesperada, envergonhada, junto com os pais. O cara já tomou também um susto. Falei, olha, eu não tenho nada que ver com vocês, não sou juiz de paz, o casamento é de vocês. Piracicaba, além dessa menina, acho que tinha mais 3 ou 4 que vieram junto com ela de lá. Agora, tá aí, tá os pais, seu sogro, sua sogra. Se ela quiser ir, ela que sabe. Se ela resolver ir e tal, ela, não quero ir, não sei o quê e tal. Aí o cara virou para mim, disse, não, tal, se o senhor se ficar responsável, eu fico mais tranquilo. Eu falei, não fico responsável por ninguém. Pô. Não sou responsável nem por mim, vou ser responsável agora pela sua mulher, pô. Você é casado com ela. Não sou responsável. Ou você tem confiança nela ou não tem. Você tem confiança nela, é uma coisa. Você não tem, passa a mão aí no carro, você está com o carro e vai embora. Isso na frente dos pais dela, que já estavam com ódio do cara. Aí ele acalmou e tal, e quando chegaram as meninas de Piracicaba, que estavam vindo do curso, aquela choradeira, fica. E ela acabou ficando, para surpresa sua. E esse caso que aconteceu no mês de agosto lá em Piracicaba, eu não sei porque eu não tive mais nenhuma informação. Outro caso também interessante, sempre em 1973. O violonchelista famoso no mundo, Turíbio dos Santos, chega para mim e diz, Ricardo, olha, tem aí um rapaz do Ceará que é uma promessa, mas o dedo dele está calejado, o dedo dele parece que tocou em fio de alta tensão. Falei, e aí? Não, eu gostaria de se você pudesse conseguir, para dar de presente para ele um violoncelo. Aí, falei com o secretário, consegui e dei para ele de presente, para esse rapaz de presente, um violoncelo. Acabou o festival, eu nem me lembrei, tinha tanto pepino que você imagina, né? Estamos falando em 1973, você não tinha nascido ainda. Passam-se os 2 meses, eu recebo um convite do Carnegie Hall, em Nova York, numa apresentação do Turíbio dos Santos com esse rapaz. Portanto, são coisas que vale a pena e que compensam na vida. Não sei o nome dele, se hoje ele é um dos grandes astros do violoncelo, sei que deu certo. Mas o que eu quero frisar, em 1973, foi que o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que teve o miolo no Arrobas Martins, depois com o laudo Pedro Padilha, e depois com o Paulo Egídio foi construído o auditório. O Festival de Inverno de Campos do Jordão, ele tomou em 1973 o grande impulso e o grande desenvolvimento graças à figura, ao empenho e à visão do maestro Eleazar de Carvalho. Eu fui um executor da logística dos bolsistas. Eu tive oportunidade, 40 anos depois, de ver uma comparação do nosso Festival de Inverno de 73 com o festival de 40 anos depois. Os bolsistas todos eram de países diferentes. Se colocou ali um miolo e uma situação de
internacional, de respeito internacional. O Festival de Inverno de Campos do Jordão, ele tem muito com o paulistano. Nós fizemos aqui, alguns anos atrás, o lançamento da abertura do festival aqui no Clube Atlético Paulistano. Talvez o façamos na comemoração dos 120 anos também. Mas as ligações do paulistano, que foi vanguarda em tudo nesse país como clube, com Antônio Prado Júnior, em 1925, dando ao futebol brasileiro um realce internacional, e por aí vai. Também, pouca gente sabe, pouca gente conhece. Teve presente, ou direto ou indiretamente, ou por acaso ou não interessa, nesse maior evento da América do Sul, que é o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Passaram as mais importantes figuras, mas passaram no nosso tempo as mais importantes figuras da época no festival. Estou lembrando que em 71, Dona Guiomar Novaes, Madalena Tagliaferro e outros, né? Maestro, que eu não lembro o nome, Lorenzão, nomes que pesavam no nosso dia a dia. E esse festival, hoje internacionalmente, registrado na Unesco, é a nossa grande movimento cultural que representa para o Brasil um ponto de respeito internacional. 1969, concertos de inverno. 1971, festival. 1972, festival. 1973, festival com os bolsistas. Ao terminar, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem. Já não estão mais entre nós os protagonistas desse período, mas não se pode deixar de se esquecer. Pode se deixar de falar de nomes como Arrobas Martins, que leva o nome do festival, de Pedro de Magalhães Padilha, secretário de Cultura, Esporte e Turismo da época, de Paulo Bonfim, que morreu domingo passado, faz uma semana, que foi o diretor artístico comigo por 2 anos. Não se pode deixar de esquecer de Eleazar de Carvalho, que veio para mudar a figura e a ideia do festival. E, finalmente, a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para o festival, participaram do festival no começo, quando tudo era amador, quando não era ponto, nem era currículo ter feito o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Era sacrifício, eram 420 curvas saindo de São José dos Campos até Campos. A todos eles, o meu respeito, a minha admiração, porque eu convivi diariamente com todos eles. Eu contei algumas histórias. Eu passaria aqui horas contando várias e várias histórias pitorescas do que foi ou do que foi esse começo. Mas o importante é que aquele miolo, aquele pequeno começo, ou grande, está redundado hoje no maior evento musical da América do Sul. Muito obrigado.